Ah, Agora vamos iniciar o assunto de barras fletidas, elementos de aço sujeitos a esforços de flexão. Focando aqui na flexão simples, apenas a existência da flexão sem esforços combinados. Que é o terceiro da nossa lista aí de 4 tipos de esforços solicitantes em elementos de aço. Os elementos em que estão sujeitos primariamente a esforços de flexão simples são basicamente as vigas. As vigas são esses elementos horizontais nas estruturas que absorvem o carregamento de lajes ou diretos de paredes e etc. São esses elementos aqui. Isso é uma viga, isso aqui é uma viga secundária. As vigas secundárias são aquelas que normalmente são apoiadas em vigas, e as vigas principais são aquelas que recebem vigas e são apoiadas normalmente em pilares. Pilares são os elementos verticais das edificações. Pode ser utilizados diversos tipos de seção transversal em vigas. As mais usuais são as seções duplamente simétricas, que são em perfis I ou variações dele, o perfil I duplo ou o perfil H, que é um perfil do tipo I também, só que com as mesas mais largas. Da série W também, que é um perfil I também. O duplo U, onde eu conjugo 2 perfis U dessa forma ou dessa, aberta ou fechado. O U simples também é usado como viga de terça normalmente, é muito usual o perfil U simples. E perfis I também soldados, que é formado pela junção de chapas planas. Também pode ser usado os perfis T, um pouco menos usado do que esses, mas também é usado. Então, perfis normalmente duplamente simétricos, ou no caso do U simples e do T, são perfis monossimétricos. O assunto de dimensionamento da flexão é abordada no item 5.4 da NBR 8800. Esse item aborda toda a metodologia de cálculo adotada pela norma, e ele é dividido basicamente na parte de dimensionamento ao momento fletor e dimensionamento ao esforço cortante. Toda vez que a gente está falando de peças fletidas, a gente tem sempre 2 esforços solicitantes atuando conjuntamente: o momento fletor e a força cortante. É impossível separar essas duas coisas. Por isso que dentro do mesmo assunto a gente vai abordar o dimensionamento ao momento fletor e dimensionamento à força cortante. E como auxílio ao item 5.4.2, tem 2 anexos, o anexo G e o anexo H, que apresenta mais ampliado essa metodologia, com o uso de tabelas e etc., que vou apresentar depois. Quero adiantar que o anexo G ele é para a metodologia de cálculo para vigas de alma não esbelta, a viga que a alma dela tem uma esbeltez até um determinado limite, e anexo H é a metodologia de cálculo ao momento fletor para vigas de alma esbelta. São aquelas que a alma tem uma esbeltez superior a esse determinado limite que eu disse. Eu quero adiantar também que nesse curso nós vamos trabalhar apenas com vigas de alma não esbelta. Vigas de alma esbelta é um assunto mais profundo para um curso mais aprofundado. E é muito pouco usual ter vigas de alma esbelta em edifícios convencionais. Assim como toda a
a ideia de dimensionamento estrutural, na flexão é a mesma coisa. A gente tem que garantir que S, a solicitação, seja menor que a resistência, ou seja, aquela equação que eu sempre mostro para vocês, S menor igual a R. Isso tem que ser válido tanto para o momento fletor, MSD, o D, porque é de cálculo, tem que ser menor do que o MRD, e o VSD tem que ser menor que o VRD. Então, são as duas condições que devem ser verificadas para cada viga. Os valores de MSD e VSD a gente vai obter da análise estrutural, das combinações, vindo lá do software de análise. O MRD e o VRD é o que a gente pretende abordar a partir de agora. Então, a gente tem que pensar agora, entender primeiramente quais são os estados limites últimos aplicáveis às vigas. E dentre esses estados limites últimos, eu tenho que pensar quais são relacionados ao momento fletor, quais são relacionados ao esforço cortante, para depois eu pensar em que veio a ser MRD e que vem a ser o VRD. Pensando agora no momento fletor, eu tenho dois tipos de estado limite último que pode acontecer na viga. Pode acontecer plastificação, a viga chegar até o estado limite de plastificação, formar uma rótula plástica ali devido ao momento fletor, ou não plastificação, ou seja, ou flambagem. A viga pode sofrer uma instabilidade. Dentre as flambagens, eu tenho ainda dois tipos de flambagem. Uma flambagem global ou flambagem local. Flambagem global, eu tenho uma flambagem lateral com torção. Se eu tenho um elemento de uma horizontal que é sujeito à flexão, quando acontece a flexão, pode acontecer na parte comprimida, nessa parte superior aqui no caso é a parte comprimida, não sei se está dando para ver, essa parte superior fica instável, ela tende a sair. A parte inferior, como ela é tracionada, ela fica estabilizada. Então ela tende a ser retificada, a parte inferior tende a retificar, a parte superior tende a desestabilizar. Como uma retifica e a outra parte desestabiliza, acontece nessa seção transversal uma torção. Então acontece uma flambagem lateral, ela é lateralmente, porque a compressão é longitudinal, então a flambagem vai ser lateral, conjuntamente com uma torção dessa seção. Por isso que a gente chama essa flambagem global em elementos fletidos de flambagem lateral com torção. Beleza, eu falei que tem dois tipos de estados limites, aqueles de momento e aqueles de cortante. Dentre os de momento, tem dois tipos, plastificação ou flambagem. Dentro da flambagem tem dois tipos, global ou local. A global tem só esse tipo, que é a flambagem lateral com torção. Flambagem local, também dois tipos, flambagem local da alma ou flambagem local da mesa. Eu vou chamar aqui, pelas abreviações, a partir de agora, flambagem local da alma, FLA, flambagem local da mesa, FLM. Essa FLA e FLM é muito similar àquelas flambagens que acontecem nos elementos AA e nos elementos AL dos elementos comprimidos, das barras comprimidas. É uma flambagem que acontece localmente nos elementos que estão sujeitos à compressão. A mesa superior, no caso de uma viga com momento positivo, a parte superior, a mesa superior, ou a mesa inferior, se o momento for invertido, né, ela vai estar sujeita à compressão. Logo, ela corre o risco de sofrer ali, localmente, uma flambagem. Então, eu tenho que analisar uma flambagem local na mesa. Também na alma, parte da alma vai estar comprimida na flexão. Pode acontecer também a flambagem local da alma. Ok. Isso são os modos de colapso relacionados ao momento fletor.
Relacionados à força cortante, eu vou ter ou escoamento, que é a plastificação ali devido ao esforço cortante, escoamento ali devido a atingir o limite de esforço cortante, ou a flambagem. A peça pode sofrer na região ali do esforço cortante, sofrer uma flambagem. Essa figurinha aqui ilustra os modos de colapso, todos eles, né, relacionados à flambagem. Né? Aqui eu tenho essa ilustração da flambagem flambagem lateral com torção aqui, mostrando como que a seção fica saindo lateralmente. Aqui eu tenho, nesse ponto aqui, a flambagem local da alma, e aqui a flambagem local da mesa, e aqui eu tenho a flambagem por força cortante, abrangendo aí todos os tipos de flambagens, tanto no momento quanto no cortante. Os outros dois tipos são plastificação, ação transversal por momento fletor, ou escoamento pela força cortante. E aí a ilustração fica melhor. Dentro dos estados limites de serviço aplicáveis, nós temos aí deslocamentos excessivos e vibrações excessivas.